Reis, capítulo 23, 21. Segunda Reis, capítulo 23, versículo 21. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca celebrou tão Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele, não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, porque todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. Só essa parte, depois nós vamos ler o restante. Nós vamos ler mais. Amém? Depois prepara aí o versículo 24. Nós vamos ler o versículo 24. Eu quero falar hoje, o título é Rompendo com a Cultura. Quem pode repetir comigo? Rompendo com a cultura. Irmãos, desde os tempos antigos, já começando com Abraão, segundo os judeus, Abraão foi o primeiro judeu. Embora Abraão era da Mesopotâmia, embora Abraão era de Ur dos Caldeus, era um descendente direto daquela descendência rebelde que se levantou para construir a Torre de Babel. Abraão era a terceira ou segunda geração depois da Torre de Babel, da Mesopotâmia, do crescente fértil. Embora Abraão fosse dessa época, ele foi chamado de o primeiro judeu, embora é uma linguagem religiosa, porque o judaísmo só passou a existir depois do cativeiro da Babilônia, quando Esdras e Neemias estabeleceram o judaísmo. Então eles eram conhecidos como os hebreus, depois conhecidos como israelitas, depois eles foram conhecidos como judeus. Hoje eles são cidadãos israelenses e judeus, só quem pratica mesmo a religião judaica. Ou ele é cidadão israelense ou ele é judeu. Quem está entendendo? Então aqueles que falam eu sou judeu, ele está dizendo eu sou judeu tanto de nascimento como de religião. Então se uma pessoa se converte ao judaísmo, ele é judeu. Quem já ouviu falar daquele pregador, o Yosef Akiva? Ele diz que é judeu, ele nunca foi judeu. Ele é um brasileiro do Nordeste, se não me engano, de Pernambuco, que ele se converteu ao judaísmo. E aí, depois ele se converteu ao cristianismo, ele diz, eu era judeu. Ele não era judeu de nascimento, ele era judeu de religião. Quem está entendendo? Então, por isso que já teve críticas a respeito dele, dizendo que ele mentiu quando ele era judeu. Ele não mentiu. Se uma pessoa faz a aliá, ele faz a circuncisão, e ele se torna um judeu de religião, ele é aceito também no Estado de Israel como um judeu cidadão, porque eles estão atrelados à cidadania com a religião, lá é muito ligado, quem entende? Então ele não mentiu. De fato, as pessoas que não compreendem muito bem o sistema religioso judaico. Está entendendo? O que eu quero dizer com isso? Desde os tempos de Abraão, Deus separa um povo. E quando Deus separa um povo, Ele separa o povo de tudo. Entenda, irmãos? Existe cultura no Brasil, que era uma cultura, o apóstolo Paulo confrontava. Agora, cultura, irmão, que não trazia problema nenhum. Você está entendendo? Como comer uma comida ou festejar uma festa de religião, qualquer outra coisa que não seja, não uma festa religiosa pagã, mas uma festa de família, alguma coisa, igual aqui no Brasil. Os crentes querem bater de frente com a cultura do Natal. Vai se arrebentar, irmão.
Vai se arrebentar, porque a cultura no Natal é forte. Ah, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Quem disse que não? Ah, a Bíblia não diz. Eu sei, mas não foi essa data que o povo escolheu para celebrar? Então respeita, é uma cultura. É pecado uma família matar um Chester? É pecado alguém assar um cordeiro, assar um pernil e fazer um mousse de maracujá e chamar o apóstolo? É pecado? Se há pecado nisso, é a tua inveja, pô. Que não assou nada na tua casa. Isso é pecado. Pecado é a tua inveja. A família toda meio reunida lá, montou uma árvorezinha, emberengondou a árvore, está amarrado, mangalou 3 vezes, negócio de árvore. Uma árvore é mais poderosa do que a fé que tu carrega? Então adora a árvore, pô. Que ela é mais forte do que Deus, mais poderosa do que Deus, se rende a ela. Você está entendendo? Então, as pessoas querem bater de frente com cultura milenar, em vez de pregar o amor de Jesus, que arrancar a árvorezinha de Natal da casa dos outros. Mereceu a salva de palmas. A não ser que você não queira botar a árvore da casa e fique proibindo os outros. Então existe cultura. A pessoa gosta de se reunir no Natal, irmão. Gosta de botar a meia na janela para ver se tem presente. Deixa o pessoal. Embora aqui no Rio de Janeiro, se alguém botar o presente, no outro dia a meia, vão roubar o presente da meia. Então essa cultura não vai funcionar aqui. Entendendo? Mas deixa, irmão. Agora, está atrapalhando alguma coisa? Então faz o banquete, amém? E aí chama a família e fala assim, gente, o motivo de a gente estar reunido aqui é Jesus, não é o Papai Noel, não é a árvore de Natal, é Jesus. E lembra eles e faz uma oração, abençoa, acabou. Agora, na cultura da tua família, além do Natal, tem cachaçada, tem cigarro, tem maconha? Então tira a maconha, tira o cigarro, deixa só o Chester. Ah, na minha cultura, na minha casa, todo mundo tem que tomar um vinhozinho. Então a cultura já entrou uma cultura de pecado. Está entendendo? Toda cultura de pecado, o brasileiro, qual a cultura? O carnaval. É, não é isso? Então, irmão, balançar as nádegas por aí não é cultura de reino. Então a gente tira as balançadas de nádega e deixa só o carnaval para a gente passear com a nossa família. Amém? Vamos na praia de praia, vamos lá mexer. Agora, Deus quando chama um homem, se aquela cultura local está comprometendo o homem, Deus ele vem, trabalha e quebra a cultura. Olha o que Deus fez com Abraão. Chamou Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu tenho que te mostrar. Entenda o seguinte, antes de Deus te chamar, Deus faz uma libertação em você. Quem aqui na nossa igreja já passou pela libertação individual, que é o processo de libertação? Além do encontro com Deus, além de discipulado, mão na cabeça, nós fazemos uma folha de confessionário de mais de 10 páginas, que você coloca toda a tua história ali, e o líder vai lá e ora por você, fazendo uma libertação pessoal. Todos os crentes aqui da igreja têm direito. Se você não fez ainda, chama o teu líder e fala, vem cá, que história é essa? Vamos embora lá, eu quero fazer essa libertação aí. E muita gente tem rompido depois dessa libertação individual. Não é uma libertação coletiva, mas você sentado ali com o intercessor. Isso é legal. Por que a gente faz essa libertação? Para romper cadeias de cultura, alma e sangue. Porque, por exemplo, tem muita coisa na sua vida, é isso que Deus fez com Abraão. Sai da tua terra, quebra de cultura. Deus está querendo dizer, eu vou te levar para um outro lugar para desimpregnar a sua mente da cultura da tua terra. Por quê? Na cultura de Abraão, tinha o quê? Tinha bigamia. Na cultura de Abraão, tinha idolatria. Não está na Bíblia, mas no Talmud diz que Terá, o pai de Abraão, ele era... Gente, eu estava convivendo tanto com os gringos aí, que eu não estou... Tem algumas palavras de português que eu estou esquecendo, estou falando sério. Ele era um maker, eu ia falar um maker, eu ia falar aí o maker não, eu ia falar fazedor. Aí fazedor fica feio demais, né? Ele era um fabricante, aí eu fui procurar a palavra. Eu estou igual o Roberto Carlos, irmão. Roberto Carlos, jogador de futebol. Ele foi lá para a Espanha, ficou 16 anos lá. Não aprendeu espanhol e quando voltou para o Brasil esqueceu o português. Já viu o Roberto Carlos falando? Ele não sabe o espanhol, não o português mais. Ele... O que ele está falando? O portunhol. Agora imagina comigo.
O camarada, ele quebra, Deus te chama para quebrar uma cultura, tá entendendo? Dentro da cultura abraâmica, dentro da cultura da Mesopotâmia antiga, Terá, ele era fabricante, o pai dele era fabricante de ídolo. Ele cresceu com vários ídolos dentro de casa. O pai dele vendia ídolos, fabricava e vendia. Então a mente do cara. O que Sara fez? Sara ofereceu Agar como mulher para Abraão, porque era uma cultura da Mesopotâmia. Se uma mulher não tinha filho, dava uma escrava para o filho fazer para o escravo, uma escrava para dar herdeiro para ele. O que ela fez? Mentalidade do mundo. Se Deus te chama para o reino dele, se Deus te chama para a igreja, para ser discipulado, e você quer manter um sincretismo religioso, quer trazer cultura do mundo ou cultura de outra religião e incrementar na tua novo estilo de vida, você não vai ter nenhum nem outro e vai comprometer a tua salvação. Então Deus disse: eu tenho um chamado para Abraão, mas se eu deixar Abraão lá na Mesopotâmia, o chamado dele vai ser misturado com toda a cultura pagã e eu não vou conseguir fazer uma obra completa na vida dele, porque ele vai ser influenciado uma hora por mim, influenciado pelas suas cadeias e pelas suas prisões, pelos seus traumas. Quem entende isso, amado? Quem está compreendendo a mensagem até agora? Por que eu li Josias e eu estou falando de Abraão? Eu vou chegar lá, calma, irmão. Amém? Tem alguém com pressa aí? Não, né? O culto termina 9 horas, fica tranquilo. Agora você imagina comigo. Logo em seguida, aí você vê Abraão saindo da terra, quebra de cultura. Deus diz: vou trabalhar na mente dele e vou levar para o meio do deserto. Para que serve o deserto? O deserto não te influencia nem para o passado nem para o futuro. O deserto só tem uma imagem, areia. Então o que você vê não reporta a sua imagem, não cria uma imagem na tela da sua mente que te influencia o passado. Por exemplo, se tu está andando na rua e você vê uma pessoa usando uma camisa da Oakley, da Headley, da Levi's, da Pesades, de qualquer marca. Aí você olha e diz: que isso? Tive um namorado que só usava Levi's. Mas graças a Deus não casei com ele, porque hoje ele está usando só Pesades. A imagem daquela camisa reportou você ao seu antigo namorado, e você está casado há 20 anos. É ou não é? Agora, se você não vê aquela camisa, não teria uma imagem na sua mente para te reportar um pensamento a nada, sim ou não? Quem aqui já olhou para alguma coisa e a partir daquela imagem ali começou a pensar numa outra situação? O diabo, ele usa todas as ferramentas contra nós, irmão, porque a nossa mente, nós produzimos pelo menos 70 mil flashes de pensamento todos os dias, e segundo os neurocientistas, pelo menos 65 mil desses flashes de pensamentos que nós tivemos ontem vão se repetir hoje. Nós vamos ter somente 10 mil flashes de pensamentos diferentes do de ontem. E se eu pensar o mesmo pensamento de ontem, eu pensar amanhã, e eu pensar depois da manhã, aí cria-se uma sinapse. E uma sinapse é um caminho, uma estrutura, é igual quando você faz um risco na terra. Se você faz um risco na terra, faz um outro risco em cima do mesmo risco, e faz um risco em cima do outro risco de novo, quando tu joga um balde d'água, dominei. Sentiu, né? Se o pastor Ulisses já fazia assim, jogava e já caía com água dentro aqui de novo. Eu não sou bom igual ele. Obrigado. Obrigado. E aí, vamos lá, gente. E aí, o que acontece? Se você pensa a mesma coisa sempre, você cria uma sinapse, uma estrutura de pensamento. Você já viu alguém falar assim: fulano é cabeça dura? Porque é uma pessoa que teve pouca educação, pouco estudo, e ele sempre manteve aquela mesma linha de pensamento. E ele estruturou as suas sinapses, a sua linha de pensamento, aquilo ali, que ninguém consegue mudar a mente dele. Agora, você já viu uma pessoa que já leu bastante livro, uma pessoa que teve uma boa educação, estudou bastante livro, ela criou vários perceptuais. Cada livro que você lê é uma lâmpada que se abre sobre a sua cabeça. Então, uma pessoa com a mente muito mais versátil e muito mais percepção de mundo. Qualquer assunto que você trata, a pessoa está aberta ao entendimento. É uma pessoa mais fácil abandonar aquela sinapse e começar a abrir uma outra sinapse. Então imagina que o inimigo trabalha uma estrutura na sua família, uma estrutura antiga que ele vem tratando há séculos. Quem é que arranca esse pensamento de você, irmão? E se essa estrutura for uma estrutura de pecado?
Eu lembro uma vez que um camarada uma vez o camarada chegou no momento nos encontros, né? E ele chegou lá para confessar. E ele falou assim: "Pô, tu não tem pecado nenhum, não?" Aí ele chegou na época, o pastor Márcio. Falou assim: "Cara, pastor, estou aqui, porque me chamaram e tal, mas não tem pecado nenhum para confessar, não." Ó, pastor, pô, nenhum pensamento assim, tu nunca. Pô, tu já traiu tua esposa? Ele: "Ah, pastor, isso é pecado." Aí ele falou: "Cara, adultério é pecado." "Ah, pastor, se der mole também o senhor não vai pegar, não." Ele falou isso. Mas depois nós chamamos ele para conversar, sabe o que ele disse? Ele entendeu? O cara nunca foi cristão. A cultura na casa dele, o pai ensinou ele: você pode ter até 10 mulheres na rua, mas tu não pode desonrar a tua esposa dentro de casa, deixa ela saber. O cara pode ter 10 mulheres, irmão, mas ele tem que ter uma mulher para cuidar da família dele, da casa dele. Então o pai dele ensinou ele que ele pode ter 10 mulheres. Quem vai convencer esse homem que tem 10 mulheres é pecado? A única forma de você fazer esse homem largar essas 10 mulheres é tu convencer ele que ele vai ter 10 sogras. Porque se tu falar que é pecado, ele vai rir na tua cara. Embora se tiver 10 sogras igual a mim, irmão, ele vai querer arrumar mais 10. Agora escute isso que eu estou falando. Como é que o cara vai se arrepender de algo que é algo cultural, irmão? Quem está entendendo? É uma cultura. Agora, você já conhece o evangelho, tu foi criado no evangelho, tu sabe entender o que é pecado e o que não é. Como é que o cara vai se arrepender daquilo que o pai dele ensinou a ele? Então, essa cultura, aí você pega um camarada que não sabe nada, que o cara não sabe nem que adulterar é pecado. E aí tu vai mostrar o cara e começar lá do básico, quebrando cultura, afastando ele dessa mentalidade. Aí, irmão, é um trabalho bem primevo. Tu tá até cansado, né? Só em pensar em ter que trabalhar um cara desse desde o início. Ensinar tudo para ele, o que é moralidade, o cara não sabe. E aí, Deus, quando chama Abraão, tira ele do meio da sua parentela. Ele está dizendo: olha, eu vou tirar Abraão de perto daquele primo dele pornográfico, porque Abraão todo dia assistia filme de pornografia com aquele primo dele que mostrava para ele. Eu vou tirar ele de perto dessa galera porque eu quero imprimir ele num caráter que não pode ser diluído por influência de ninguém. Eu vou trazer ele para o meu ambiente. Aí leva ele: vá para o lugar onde eu vou te mostrar. E Deus nem diz para onde que é. E aí ele sai, leva ele para o deserto. E no deserto ele não tem nada que influencie ele, só ele e Deus, para Deus refazer a mentalidade dele e quebrar uma cultura. Ou seja, sair da terra, sai da tua terra, quebra de cultura. No meio da tua parentela, desligamento de alma. Da casa do teu pai, desligamento de sangue. Porque, meu amado, pelo negócio, tem coisas que você recebe geneticamente do seu pai e da sua mãe, que é uma benção, amém, irmão? Tem mulher que tem uma mão boa para cozinhar. Irmão, a comida da minha sogra é uma delícia. Aposto a cozinha é uma delícia. Você está entendendo? Então, existem coisas que vêm da genética que é maravilhoso. Mas tem coisas, irmão, que a gente tem que falar: pelo amor de Deus, isso aqui não. Isso em toda a família. Na melhor das famílias. Então, a gente faz o desligamento de sangue. De tudo que é bom, vem. E tudo que é ruim, tem que ser apartado. Você está entendendo? Por exemplo, naquela família, todo mundo se divorcia com 3 anos, 4 anos de casado. Então vamos quebrar isso. Isso é genético, é maldição hereditária. Quem está entendendo? Naquela família, todo mundo morre com 15 anos de idade com um acidente, alguma coisa. Vamos quebrar isso. Isso aqui é uma maldição na família. Todo mundo aqui, alguém conhece alguém aqui, amigo, que todo mundo naquela família em específico, todo mundo morre assassinado? Caraca, cara, naquela família ali, todo mundo morre assassinado, cara. Tu conhece uma outra família que naquela família ali todo mundo é ladrão? Tu fala assim: caraca, cara, é um ninho de ladrão. Cara, não parece que não sai um honesto, todo mundo é ladrão. Tu conhece um que naquela família ali todo mundo ali fuma maconha ou cheira cocaína? Tu fala: que isso, cara? Quem está entendendo, irmãos? É um espírito que trabalha na genética. É o espírito hereditário que vem do bisavô, do bisavô. E aí quando Deus te chama, Deus ele quer trazer quebra de cultura, quer desligamento de alma e de sangue. É isso que ele fez com Abraão. Chamou Abraão para o discipulado, fez uma libertação em Abraão.
E aí ele, assim como Deus fez com Abraão, ele faz comigo, eu faço com você. Para você ser separado completamente por Deus, para Deus assumir, você conseguir assumir o chamado que Deus tem para você, Deus tem que desligar você de muitas coisas que impedem o teu chamado. Amado, entenda o seguinte, não é tudo, a nossa mamãe é tudo para a gente, eu não é, irmão. Eu fico feliz que eu tenho a minha mãe, mas não é tudo que tem na vida da minha mãe que eu posso receber, amado. Infelizmente, eu não vou falar isso para ela para não criar uma desonra. Quem está entendendo? Ah, mãe, isso aqui, deixa eu fazer uma lista aqui do que presta na sua vida. Não presta. Não, minha mãe é perfeita. Mãe é mãe, né, irmão? Mas eu, no meu entendimento como cristão, eu falo: isso aqui, Senhor, eu não quero para a minha vida. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu não quero. E aí Deus te dá uma mente seletiva e maturidade para entender que a tua mãe é boa para você. Mas pergunta para o seu marido se ela é. Ou para a sua esposa. Está entendendo? Então você tem que ter uma leitura, não é isso? É igual aquela mãe que ela olha para o filho e diz: o filho dela é o pior do bairro, é o pior. Aí ela diz: depois que meu filho começou a andar com a irmã, com o filho da irmã da dona fulana, meu filho se drogou, mas foi o filho dela que deu maconha para todo mundo no bairro. Ela não consegue ter olho crítico para o filho dela. O filho dela é o bebezinho dela e ela não consegue, irmão. E aí não tem libertação. Por que não tem libertação? Se você não consegue enxergar o nível de prisão que o teu filho tem e acha que ele é vítima de alguém ou vítima da influência de alguém, ele nunca vai ser liberto.